É uma região escarpada no fim do mundo. Em 1520, quando Fernão de Magalhães alcançou o extremo sul da América do Sul, ele viu à distância as fogueiras dos índios queimando na praia. Ele deu ao lugar o nome de Tierra del Fuego, a Terra do Fogo. Agora, como antes, os elementos estão em guerra sobre a paisagem escarpada no Cabo Horn. Tempestades de neve caem e furacões arremessam ondas gigantescas contra a praia. É comum ver as 4 estações em um único dia. Aqui, só os mais fortes conseguem sobreviver, tanto animais como pessoas. Durante milhares de anos, eles viveram numa harmonia surpreendente. Os diversos mitos e lendas dos antigos índios da Terra do Fogo são testemunhos disso. O mundo moderno segue regras bem diferentes. Quase não resta lugar para os descendentes dos primeiros habitantes. Eles vivem à margem da sociedade e apenas poucos deles, como Eugênio, o pescador, ainda se lembram dos antigos contos de sua terra natal, a Terra do Fogo do fim do mundo. Terra do Fogo. Contos do fim do mundo. As fogueiras que deram nome ao lugar estão quase extintas. Apenas poucas ainda queimam, como aqui, no vilarejo de Uquica, um agrupamento dos índios Yamana. Eugênio vive aqui com a mãe, Cristina. Mañana, mamá, me voy a zona de pesca. Ela e a irmã Úrsula são as últimas da tribo Yamana. Quando morrerem, os idosos finalmente terão desaparecido. Vaya a comer. Hoje é um dia especial. Eugênio vai deixar o vilarejo durante algum tempo. Aí nos vemos. Úrsula também acordou e está bem desperta. Mesmo ela tendo mais de 70 anos, ela continua bem ativa. Quando Eugênio era pequeno, ela lhe contou muitas histórias da terra de seus ancestrais. Olá, Eugênio. Hola, Úrsula, ¿cómo está? Para nós, Yamana, o mundo sempre foi assim. Apenas águas geladas. Para o leste, é infinito. Para o oeste, milhares de baías cortam a terra, cercadas por penhascos escarpados, e atrás deles, um mundo branco de montanhas. As águas nunca são paradas. Às vezes são cinzentas e opacas. Outras vezes, calmas e claras. Às vezes, espumosas, nebulosas e agitadas. Outras vezes, são de um azul cintilante. Os Yamana chamaram estas águas de Onachaga. Na língua dos colonos de hoje, é o Canal de Beagle, nome dado por causa do primeiro navio que descobriu esta passagem através do labirinto de milhares de ilhas. Eugênio e seu irmão, Juan, carregam o barco com armadilhas e caranguejos para a temporada de pesca que chega. Um caracará aparece imediatamente esperando as sobras. Os pescadores vivem exatamente do mesmo modo que seus antepassados índios. Quando os Yamana se estabeleceram nesta terra ao longo do Canal de Beagle há quase 9.000 anos, eles notaram rapidamente as oportunidades oferecidas pelo mundo das águas e tornaram-se marinheiros e construtores habilidosos de barcos.
Conhecemos o mundo apenas como uma praia onde leões marinhos se aquecem ao sol. Nossos antepassados vieram para cá há muito tempo, bem além das montanhas ao norte. Um belo dia eles chegaram em Una Chaga. Aqui, eles se estabeleceram por um tempo, inocentes, sem armas ou ferramentas. No começo, alimentavam-se de mexilhões que cobriam as praias das baías. Pouco a pouco, eles inventaram ferramentas para conseguirem o melhor alimento, a carne gordurosa dos leões marinhos. Eles fizeram uma grande festa quando os primeiros arpões mataram um leão marinho. Mas logo, os homens quiseram ir mais distante, entrando nas ilhas onde havia gaivotas e cormorões. Eles construíram as primeiras canoas feitas com casca de árvore e, desde então, os Yamana vivem em barcos entre ilhas e ilhotas. Nos tempos antigos, os índios realmente caçavam aves marinhas. Hoje, as aves não têm o que temer. As rochas estão brancas com seus excrementos. O tufo de penas em sua cabeça e os olhos azuis identificam o cormorão imperial. Na época de acasalamento, eles precisam achar um local adequado na colônia e se ocupam procurando materiais que eles trazem lá do continente para fazer o ninho. Alguns deles não se incomodam com a viagem. Eles simplesmente ajudam uns aos outros enquanto seus vizinhos estão ausentes. As pequenas gaivotas também tiram vantagem da confusão e pegam tudo que conseguirem carregar. Um pouco mais alto, cormorões da rocha fazem seus ninhos. Diferente de seus primos, eles têm olhos vermelhos ou, pelo menos, é o que parece à primeira vista. Os pássaros procuram locais para fazer os ninhos nas paredes rochosas escarpadas e parecem ver algo suspeito em seus vizinhos. Em pouco tempo, as brigas começam entre eles. Para Eugênio e Juan, os pássaros não passam de companhias na viagem enquanto eles seguem para a área de pesca. O som do motor é audível por quilômetros debaixo da água. E isto atrai os golfinhos. Eles estão caçando pequenos cardumes de peixe. Bandos de andorinhas do mar perseguem a mesma presa. Há muitos peixes nas águas ao redor da Terra do Fogo. Elas fornecem uma boa renda para o Chile e a Argentina, os governantes conjuntos das ilhas. Mas desde que os grandes navios pesqueiros do Japão e dos países do norte da Europa começaram a saquear a riqueza dos mares na Antártica, a pesca decaiu muito. A pesca excessiva nos mares do sul tem sido um problema há muitos anos. Hoje, o mar está calmo. Em setembro, o longo inverno na Terra do Fogo chega finalmente ao fim. O sol brilha com força, aquecendo a terra. Nem sempre foi assim. Entre os primeiros colonizadores em nosso mundo estavam Turualim e o filho Lern. Os dois eram homens fortes e poderosos, mas muito diferentes. Lern era um homem bom e todas as mulheres ficavam encantadas com sua beleza. Turualim, ao contrário, era um homem detestável. Ele gostava de machucar qualquer um que pudesse. Desprezado por todos, ele foi para o céu e se transformou no sol. Com seus raios poderosos, ele chamuscou o topo das montanhas para que as árvores não pudessem mais crescer lá. Ele fez o mar ferver. Assim, ele estaria sempre agitado. Um dia, as mulheres que detinham o poder naquela época uniram-se contra ele. Tarualim fugiu e hoje é uma estrela distante sem nenhum poder sobre a terra. Depois disso,
Lerno tornou-se o governante. Os Yamana apreciam seus raios quentes quando ele aparece no céu. As mulheres o adoram e os homens o veneram. Juan olha para o céu com um olhar crítico. Ele é um pescador experiente e sabe que o tempo pode mudar rapidamente. Até agora, os dois fizeram um bom progresso e alcançaram seu objetivo no canal de Beagle. Agora, eles devem colocar as iscas nas armadilhas. As gaivotas rapineiras esperam no céu. Quase que insolentes, elas exigem sua parte. Durante semanas ainda, Juan e Eugênio vão morar aqui na água. Eles aproveitam a temporada de pesca para sustentar modestamente suas famílias. Seus métodos são relativamente simples e não se comparam com os barcos pesqueiros de alta tecnologia. Dez armadilhas para caranguejos como esta são amarradas juntas para formar uma corrente. Elas são lançadas ao mar em intervalos regulares. As armadilhas ficam no fundo de 5 a 7 dias. A pesca nunca será muito grande. O cheiro da isca atrai leões marinhos. Mas a refeição não é para eles. Os pescadores locais se especializaram em pegar caranguejos-rei, e alguns deles chegam a ter 1 metro de comprimento. Eles precisam trocar a pele encoraçada sempre que ela fica muito apertada. Até que a nova pele endureça, eles ficam completamente indefesos e sensíveis a qualquer distúrbio. Durante esta época, a pesca é totalmente proibida. Agora o caranguejo está à procura de alimento. Como um oportunista, ele não é particularmente exigente. Enquanto os caranguejos procuram comida nas armadilhas, muitos deles para terem um final fatal, os leões marinhos brincam na floresta de algas. Certa vez entre eles, havia um macho bem encorpado que se apaixonou perdidamente. A Raivelven, um macho do sul, se apaixonou por uma moça, mas seu amor não era correspondido. Um dia, quando as mulheres vieram mais uma vez à praia para pegar os peixes, a linda moça estava entre elas. A Raivelven atraiu sua amada com uma poção. Ele a agarrou rapidamente e a arrastou para o mar salgado, sustentando-a para que ela não se afogasse. Ele a levou para uma rocha isolada. Quando as mulheres viram que ela havia sumido, contaram ao irmão da moça. Imediatamente todos partiram para buscá-la, até que um dia eles acharam a irmã dele junto com o leão marinho. Mas a Raivelven já havia conquistado o amor da moça, que não mais quis voltar. Mais tarde, ela também se tornou um leão marinho e lhe deu muitos filhos. Até hoje, a Terra do Fogo é repleta de leões marinhos. As águas geladas não prejudicam o animal. Eles possuem uma camada espessa de gordura que os protege do frio. Os habitantes primitivos sabiam tudo sobre a eficácia da proteção de gordura do leão marinho. Eles esfregavam a gordura no corpo. A Cordilheira Darwin, uma extensão dos Andes, estende-se a leste da Terra do Fogo. Áreas de baixa pressão formam-se continuamente através dos canais estreitos, fiordes e vales. Elas descarregam o ar úmido no flanco meridional da extensão da montanha, alimentando as geleiras. Ao norte, pelo contrário, sob a influência dos ventos mais quentes e secos, as geleiras estão continuamente recuando. Entre a área subtropical de alta pressão e a frente polar do sul do Pacífico, formam-se ciclones.
Este é o local de nascimento destes ventos notórios. Uma rápida sequência de frentes quentes e frias encontram-se entre as montanhas e desencadeiam tempestades neste canto do mundo. Nos tempos antigos, os ventos eram todos homens. Eles lutavam entre si para descobrir quem era o mais forte. O vento do leste era o mais fraco. Ele lutava delicadamente e geralmente caía no chão. Logo, ele se rendeu. O vento do sul mostrou que era mais forte. Ele podia aguentar as lutas violentas por mais tempo, mas no final também teve de admitir a derrota. Então, os ventos do norte e do oeste tiveram de lutar. O vento do norte era esperto e teimoso, mas até ele foi derrotado pela força tempestuosa e implacável do vento do oeste. O homem do oeste acabou sendo o vencedor entre todos os competidores. Ninguém pôde vencê-lo, e até hoje ele é imbatível. Em mares tempestuosos, um pequeno barco de madeira é o brinquedo das ondas. Para Eugênio e seu irmão, é um lugar muito perigoso para estar. Eles não teriam chance na água a 4 graus centígrados. Um pequeno vazamento no casco decide a questão. Na hora certa, os dois notam uma tempestade que se forma e levam o barco para uma baía protegida, longe do mar aberto. A tempestade quase os pegou na frente das ilhas Wollaston, em cuja ponta está o famoso Cabo Horn. E hoje, o cabo está justificando sua reputação. Para Eugênio, é um momento nostálgico atracar aqui, mais uma vez, depois de tantos anos. Quando era jovem, ele foi ao Cabo Horn com alguns amigos num barco a remo durante 25 dias de aventura irresponsável. Hoje, ele é mais cuidadoso. Ele só quer achar um pedaço de madeira para fazer reparos de emergência no barco. O Cabo Horn é um lugar solitário. Agora, em setembro, chegam os pinguins de Magalhães. Todo ano, eles criam seus filhotes aqui. Essas aves passam 80% de suas vidas na água. Elas vão para a terra apenas na temporada de acasalamento. Antes de mais nada, elas procuram um local de abrigo. Algumas já encontraram um e estão ocupadas limpando o local. Outras procuram materiais para o ninho, mas no território de outra. E isso significa problema. A plumagem macia torna as aves aerodinâmicas para a natação, mas não serve contra o frio. Como os leões marinhos, os pinguins possuem uma camada de gordura sob a pele. Essa é a ruína deles há muito tempo. Por causa da gordura, eles foram mortos por milhares de caçadores de focas que, às vezes, usavam isto como combustível. Mas eles não precisam se preocupar com Eugênio. O único interesse dele é achar um pedaço de madeira. E isso funciona para um reparo temporário. As tempestades do Cabo Horn são temidas pelos pescadores até hoje. Contornar o cabo é atravessar a boca do inferno. Então, não é de se admirar que estas águas agitadas cubram os maiores cemitérios de navios do mundo. Este foi o final da jornada para muitas embarcações e muitos velhos marinheiros encontraram seu local de descanso nestas águas geladas. Desde então, os destroços foram cobertos por uma camada de mexilhões. Os mexilhões não eram apenas alimento para os Yamana. Suas extremidades afiadas também eram usadas como ferramentas.
Mas os homens não podiam nadar, então eram as mulheres que mergulhavam nas águas geladas para pegar mexilhões e outras criaturas marinhas como caranguejos. Hoje, a ruína dos caranguejos são as armadilhas dos pescadores. Eugênio e Juan puseram 5 fileiras de armadilhas durante essas semanas. Cada armadilha pesa quase 20 quilos. É um trabalho cansativo e árduo puxar as armadilhas que estão a 50 metros de profundidade. Eles vão ganhar apenas $3 por quilo de carne de caranguejo. Os maiores são os mais valiosos. As pessoas da região não vão ganhar uma fortuna com esta pescaria. Durante muito tempo, as águas ao redor do Cabo Horn sofreram com a pesca excessiva. Um barco pesqueiro moderno pode tirar da água, em pouco tempo, uma quantidade de peixes que gerações de Yamana não poderiam pescar em séculos. Com seus métodos simples de caça, usando arpões com pontas feitas com osso de baleia, eles sempre trataram as reservas do mar com respeito. A maior parte do tempo, eles viviam em canoas simples feitas com casca de árvore. As famílias encontraram abrigo em cabanas naturais na praia. Como todas as pessoas da terra, os Yamana faziam uso de tudo que a natureza oferecia. Eles misturavam cores da terra e plantas com as quais se adornavam. Eles construíam suas cabanas de galhos, folhagens e peles de animais e teciam cestas e outros objetos com junco. Eles viviam da natureza e com a natureza. Há muito tempo, a vida moderna alcançou os povoamentos dos habitantes primitivos. Apenas o nome indígena relembra o passado. Ushuaia significa Baía de Grandes Montanhas. Hoje, a cidade argentina de 50 mil pessoas é o extremo sul do mundo. Na enseada, o portão para a Antártica, navios de fábrica se reúnem diariamente. Eles pegam os caranguejos dos pequenos barcos pesqueiros e preparam a pesca valiosa para o mercado mundial. Apenas ocasionalmente, um deles consegue escapar. Yanusha era uma moça de beleza estonteante antes de se transformar em lua. Ela perdeu seu filho antes de nascer e cortou seu próprio rosto por causa do sofrimento. Finalmente, ela buscou santuário no céu. Lá, ela pôde engravidar de novo e seu corpo começou a inchar, até que ela ficou completamente redonda. Depois do nascimento de sua filha, ela desapareceu. Mas a filha tomou seu lugar e cresceu lá, até se tornar mãe e dar à luz a uma menina. É por isso que os rostos das filhas, mães e avós se repetem até hoje em dia. Há muito tempo, o turno da noite tomou conta do vilarejo de Uquica, com vários graus de sucesso. Cristina e Úrsula geralmente passam as longas noites juntas. Elas contaram aos seus filhos a história da lua, da eterna continuidade através da avó, mãe e filha. Para as duas e o primo, isto chega ao fim. Elas são, sem dúvida, os últimos Yamana vivos. Seus filhos não têm pais índios. As duas senhoras ainda sabem fazer o artesanato tradicional de seus ancestrais. Tecer cestas com junco e fazer canoas com a casca de árvore, que não são mais artigos de uso diário, apenas lembranças para os turistas. Isso representa uma renda modesta para as famílias de índios, mas também sinaliza o fim de um mundo antigo e quase desaparecido. Os ibis retornaram à Terra do Fogo. Para os índios, estas aves sempre foram as mensageiras da primavera, anunciando um tempo melhor. Eles chamam esta temporada de Iacaquize,
época dos ovos. O ganso de Magalhães já está ocupado com suas garras. Eles vivem aqui o ano todo, enquanto muitas outras aves só vêm aqui durante os meses mais quentes do verão. Lentamente, a cor retorna à paisagem. O orgulho e a alegria do chefe de uma tribo do norte era sua filha, Calafate. Ela tinha olhos grandes e dourados e era tão linda quanto o nascer do sol. Um dia, um jovem veio do sul e os dois se apaixonaram à primeira vista. Eles sabiam que suas tribos eram contra o casamento. Mesmo assim, eles ficaram juntos e viajaram para o sul. O pai, enfurecido, ordenou ao feiticeiro que transformasse sua filha, mas sem que ela perdesse a beleza de seus olhos. Então, Calafate foi transformada em arbusto, e toda a primavera, seus lindos olhos podem ser vistos na forma de flores douradas. Por lei, a temporada de pesca do caranguejo termina em novembro. O fim da temporada serve para proteger a população de caranguejos-rei. Para os pescadores da região, este é o início de uma época difícil, sem nenhuma renda estável. A maioria deles aceita empregos esporádicos para se sustentar. Como fizeram no passado, este ano, Eugênio e Juan entraram na enseada de Porto Williams. Depois de semanas no mar, eles estão alegres de colocar o pé em terra firme de novo. A base naval de Porto Williams foi criada em 1953, do que era, na época, uma fazenda. Hoje, quase 2.000 homens vivem aqui na capital provinciana chilena. 80% dos habitantes desta pequena cidade tranquila são da Marinha. Caracás cristados levam uma vida confortável aqui. Eles são comensais genuínos, preferindo viver perto das pessoas de quem podem ganhar uma refeição fácil. Eles receberam esse nome por causa do chamado estridente repetitivo. A cor da pele nua ao redor dos olhos varia de acordo com a idade, de vermelho vivo a amarelo. Em um local perto de Porto de Williams está o vilarejo de Uquica. Nos anos 60, o governo chileno estabeleceu os últimos índios da Terra do Fogo aqui. Foi o capítulo final de uma história triste. Embora a posição deles tenha melhorado nos últimos anos, com o tratamento médico melhor e comunicação moderna via telefone e links de satélite, isso não fez nada para ajudar seu isolamento social. O barco de pesca está em uso há anos. Os sintomas que apareceram enquanto eles estavam no mar acabaram virando uma doença grave. Muitas tábuas estão podres. O barco precisa de uma reforma completa. Eugênio passará os próximos 3 meses da temporada que encerrou arrumando o barco. O lucro da temporada de pesca não foi nada especial. Eugênio precisa encontrar seus próprios materiais para o concerto. Enquanto isso, o verão chega. O campo está repleto de flores. Insetos zumbem sobre as campinas, ávidos para fazerem uso da breve abundância de alimento. As flores calafate transformaram-se agora em frutos doces. Há um antigo ditado: quem comer esses frutos sentirá saudade da Terra do Fogo, a terra dos jovens amantes, e sempre voltará. O sul da Terra do Fogo está coberto de arvoredos abundantes. Crescendo nos troncos das árvores, há cogumelos comestíveis conhecidos como pão dos índios. Eles não são particularmente nutritivos, mas os habitantes primitivos tinham pouca escolha.
Eles precisavam fazer uso de tudo que a natureza tinha a oferecer. Neste clima ríspido, as plantas crescem lentamente. Mas musgos e líquens são abundantes. É como uma floresta mágica. Pendentes das árvores, há tufos grossos de líquen e, como a obra de um artista delicado, o solo da floresta fica pintado de orquídeas. Eugênio está procurando uma madeira adequada. Nem toda árvore serve para fazer barco. Ao redor dele, outros carpinteiros estão ocupados. O pica-pau de Magalhães procura alimento rico, principalmente em árvores antigas. O ruído constante perturba as criaturas que vivem sob as cascas. E quem hesita é devorado. As tempestades na metade do verão não são raras aqui, na extremidade da Terra. Uma queda repentina na temperatura traz vendavais da Antártica, com queda de neve e granizo. Tudo é causado pela antiga batalha entre o Norte e o Sul. Carracan, o filho do Sul, tinha sequestrado a linda filha de Ketid, o governante do Norte. Em consequência disso, iniciou-se uma batalha terrível. O Norte enviou rajadas de vento, chuvas fortes e neblina. O Sul respondeu com tempestades de neve. Sienu, o vento do Sudeste, também estava interessado na linda filha do Norte. Mas ele não era páreo para nenhum dos outros. Ele cantarolava sua canção silenciosa apenas quando fazem uma trégua, e até a Kainek, o arco-íris, foi arrastado para a batalha interminável. Por isso, ele aparece sempre curvado até hoje em dia. Durante a tempestade, a gansa de Magalhães vigiou cuidadosamente sua ninhada. Agora, a mãe ganso está impaciente. Ela está com fome. Ela deixa seu ninho brevemente para voar até achar alimento. A raposa da Terra do Fogo também está com fome e ela estava observando a gansa de perto. Mas um ladrão de ovos deve ser rápido. Os Yamana também já chegaram a pegar ovos em suas expedições em busca de comida. Hoje, eles não costumam mais roubar ovos. A gansa vai superar sua perda. As mulheres idosas vêm aqui colher mais material para o artesanato. Em toda parte, no interior, existem pântanos. O derretimento do gelo e as chuvas frequentes são suficientes para mantê-los cheios. Os antigos índios da Terra do Fogo usavam estes pântanos como despensa. Eles guardavam a carne nas águas salobres. Aqui cresce o junco, um caniço duro e inquebrável, o material ideal para cestas, cordões e cordas. Como seus ancestrais, as mulheres amarram os talos e os levam para o vilarejo. Numa lagoa ali perto, há cardumes de pequenos peixes. É um paraíso genuíno para garças e outras aves. A melhor época do ano para viajar para a Terra do Fogo é entre outubro e março. Nessa época, uma vez por semana, turistas chegam em Port Williams de todas as partes do mundo. Na frente do pequeno museu da cidade, eles disputam o artesanato local, as lembranças favoritas, e ainda tiram fotografia dos, supostamente, últimos índios da Terra do Fogo.
O museu leva o nome de um homem importante que viveu aqui durante um curto período por volta de 1920. Ele era o padre Martin Guzind, um missionário e etnólogo alemão. Temos de agradecer a ele pelas numerosas histórias que os índios contam sobre sua terra. Ele anotou as histórias e documentou a vida das pessoas através de inúmeras fotografias. Os índios o apelidaram de o Pegador de Sombra. Na verdade, Guzind realizou seu trabalho na última hora. Os índios da Terra do Fogo já estavam quase no fim. No século XVII, ainda havia mais de 10 mil índios vivendo aqui. Em 1910, havia apenas 350. Eles foram sufocados pelo peso morto da civilização, que trouxe com ela doenças, acelerando a ruína dos índios. Missionários tentaram converter os que restaram ao cristianismo. Os primeiros colonizadores brancos chegaram em 1860. Eles cometeram um dos mais ultrajantes atos de genocídio, exterminando quase completamente a população primitiva de índios em apenas 50 anos. Depois, a pilhagem da região começou. Para o bem da pesca comercial de caranguejo, milhares de leões marinhos morreram. Eles eram usados como isca. Hoje, a espécie é protegida. Os leões marinhos podem criar seus filhotes sem preocupação. Por toda parte, o Quionou já começou. Na antiga língua indígena, a época em que os jovens tornam-se independentes. Enquanto alguns ainda ficam no ninho sob os olhos atentos dos pais, outros já estão trocando de penas. Para os pinguins, banhar-se agora é proibido. Com poucas penas no corpo, entrar no mar seria imprudente. Por consequência, não há nada para comer agora. É uma época exaustiva em que muitos deles preferem passar escondidos num buraco. Enquanto isso, todo o material necessário para a construção está pronto. A madeira foi fervida durante várias horas num tubo de aço cheio de água. Isto torna a madeira flexível para que ela se curve, encaixando-se no casco do barco. Ela deve ser usada rapidamente. Se demorar muito tempo, a tábua vai esfriar e quebrar. Dessa forma, todas as partes da estrutura do barco serão substituídas aos poucos. As amplas campinas do Alto Platô são o lar do guanaco. Com sua pelagem grossa, eles estão bem adaptados para sobreviverem no clima ríspido. Os índios usam suas peles para fazer ponchos e sua carne também é bem-vinda para variar a dieta. Antigamente, Iowen, o guanaco, vivia próximo dos humanos. Como seus parentes, ele era muito curioso e queria ficar com eles o tempo todo. Isso era conveniente para as pessoas, porque elas precisavam da carne. Sempre que um guanaco se aproximava, elas o matavam. Iowen ficou surpreso quando alguns deles não voltaram. Naquela época, Vaz, a raposa, era amiga dos guanacos. Vaz era esperta e sabia perfeitamente o que estava acontecendo com os guanacos. Então ela disse a Iowen: "Você não sabe o que aconteceu com seus parentes?" "Não, todos os meus esforços para descobrir foram em vão", ele respondeu. "Então eu vou lhe contar", disse a raposa. "Os homens os mataram. Fique bem atento e não se aproxime das cabanas deles de novo." O guanaco ficou muito triste, mas fugiu para bem longe e evitou todas as pessoas depois desse dia até hoje. No século XIX, novos colonizadores começaram a usar estas pastagens. Os animais de pasto que trouxeram com eles eram presas mais fáceis para os índios do que para os animais selvagens do local. O conflito era inevitável.
Os novos governantes começaram uma campanha para dominar não a terra, mas seus habitantes primitivos. Como era costume no Novo Mundo, o único índio bom é um índio morto. Hola, ¿cómo está? Necesito comprar una oveja. ¿Cuánto vale? Atualmente, a lã não vale muito. A tosa é apenas um dos trabalhos sazonais que desapareceram nos anos recentes para os descendentes dos índios. Hoje em dia, a criação de ovelhas é importante apenas para a produção de carne, e é por isso que Eugênio está aqui. Ele combina rapidamente um preço com o fazendeiro. Logo, ele irá comemorar o término do trabalho em seu barco com uma bela carne assada. Aos poucos, o verão chega ao fim. Muitas das árvores típicas de folhas pequenas, como a faia da Antártica, permanecem verdes todo o ano. Outras ganham cores e pintam a paisagem no Festival do Outono. Há muito tempo, um jovem queria provar que era adulto. Naquela época, as árvores desta terra ainda mantinham suas folhas o ano todo. O jovem foi passar vários dias na floresta, mas ele ficou lá tanto tempo que todos pensaram que ele tivesse morrido. Quando ele finalmente voltou, contou sobre uma terra ao norte, onde as florestas eram muito exuberantes e as árvores perdiam as folhas no outono. As pessoas não acreditaram e zombaram dele. Cheio de raiva, o jovem retornou para o norte. Ele só voltou no outono, transformado num papagaio com penas verdes nas costas e vermelhas no peito. Assim que ele pousou em uma árvore, as folhas dela ficaram vermelhas e caíram no chão. Isto assustou as pessoas, porque elas pensaram que todas as árvores tinham morrido. Então o jovem zombou delas e rindo profetizou: na primavera, as folhas vão voltar. Desde então, as florestas mudam de cor no outono e muitas das árvores perdem suas folhas. Em Ukiqa, os irmãos quase terminaram o trabalho no barco. Uma estrutura para o seu lançamento e a cerimônia de batismo é tudo o que resta a fazer. Logo, El Terrible, o Terror, vai navegar mais uma vez no Canal de Beagle. Seu nome é em homenagem a um dos barcos do capitão Ross, um dos primeiros a explorar a Antártica em 1841. Logo, os picos das montanhas próximas estarão cobertos com a primeira neve. É hora de comemorar o final da construção do barco com uma festa. O Caracará observador está pronto para pegar sua parte do assado. Perto de Úrsula e Cristina Calderon está Ermelinda Acuna, cujos pais eram índios Yamana e Alacalofã. Via de regra, as senhoras idosas falam apenas espanhol, mas numa reunião como esta, elas passam a falar de repente a língua de seus ancestrais. Agora, apenas elas três ainda falam Yagã, a língua dos Yamana, o que torna este filme um registro valioso, se não triste. Quando Charles Darwin partiu para a extremidade da Terra com seu navio, o Beagle, ele ficou horrorizado ao ver os habitantes primitivos. Ele os descreveu como criaturas perversas e canibais. Ele nunca havia visto pessoas mais primitivas. O julgamento errôneo e fatal do famoso naturalista foi corrigido pela primeira vez pelo trabalho de Martin Guzindi, 100 anos depois. Ele entendeu as conquistas deste povo, sua cultura e, acima de tudo, sua linguagem complexa, através da qual transmitiam suas histórias e mitos de geração para geração. Tudo isto reflete o forte laço entre estas pessoas, os elementos e a natureza. Os bisnetos estão surpresos. Eles não entendem do que os idosos estão rindo.
Por mais de 9.000 anos, os idosos resistiram aos extremos desta terra. A história deles sempre foi uma história de mulheres. Eram elas que tinham o poder desde o início. Elas guardaram a herança todo esse tempo. E elas são, irrevogavelmente, as últimas da tribo. Certa vez, Lern, o Homem-Sol, decidiu que deveria haver terra e animais marinhos. Naquela época, as mulheres governavam a terra e os homens eram dominados por elas. Mas elas só podiam manter seu poder com o veneno. Quando Lern descobriu o que estava acontecendo, ele perseguiu as mulheres até o mar e as transformou em animais do mar aberto. Os homens seriam animais da terra. Ele jogou um arbusto sobre alguns deles que ficou preso como a cauda da raposa do sul. Desde aquela época, os homens governam esta terra. Lern subiu para o céu como o sol e brilha sobre a terra desde então. Até Yayata, a força das trevas, mais uma vez subir ao trono. Agora, os dias estão ficando mais curtos de novo na Terra do Fogo. O novo barco será testado. Para Eugênio e Juan, começa a rotina de outra temporada de pesca. A cultura de seus ancestrais está perdida e nosso mundo é o culpado por isto. Apenas as histórias sobrevivem, os contos da Terra do Fogo, no extremo do mundo.